Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, aqui do santuário, nós estamos finalizando a caminhada quaresmal, esse tempo privilegiado que nos foi concedido de rever a nossa vida, de ajustarmos a nossa vida à vida de Deus. E nós encerramos esse ciclo, essa caminhada desses praticamente quase 40 dias, eu diria assim, chegando naquilo que é a centralidade da proposta que o Evangelho quer nos fazer entender, quer nos fazer que possamos assumi-la na vida da gente. É de a gente refletir, à luz do Evangelho de hoje, nos perguntarmos, talvez, qual o sentido da vida da gente, que valor que eu dou para a vida, da minha vida. Porque se eu pudesse resumir, talvez, numa única frase, muito enxuta, a síntese dessa liturgia, a síntese desse Evangelho de modo especial, e depois eu vou voltar a essa síntese no final. O convite para nós é ir buscarmos o sentido, tendo presente que a nossa vida, a finitude da nossa vida aqui, ela é tão rápida, é passageira, que Jesus está dizendo assim: olha, a morte, ela tem sentido quando a gente morre de tanto viver. Que foi exatamente a vida de Jesus. Talvez, à luz do Evangelho de hoje, esse trecho de João, poucas vezes nós vamos encontrar no Evangelho ou nos Evangelhos frases tão desafiadoras como estas que estão aqui no Evangelho de hoje, que eu diria assim que é a grande convicção de Jesus. Quando ele fala: seu grão de trigo que cai na terra não morre,
ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. A ideia de Jesus nessa frase, ela é muito clara. Ele está dizendo simplesmente, seja para os gregos que subiram a Jerusalém, seja lá para os seus discípulos, ele está dizendo nada mais, nada menos de que com a vida nossa acontece a mesma coisa que com o grão de trigo, ou qualquer outra semente. Nessa perspectiva de que tem de morrer para libertar toda a sua energia, e um dia produzir fruto. É isso. E se não morre, fica sozinho no chão. Fica aí. Agora, pelo contrário, o que Jesus está dizendo, que se morre, ressurge, trazendo consigo, então, novos grãos e nova vida. Quando eu estava lendo esse evangelho, eu lembrei de Goethe. O Goethe, ele disse uma frase curtíssima. Ele disse assim: morre e transforma-te. Morre e transforma-te. Tem uma outra frase que pode nos impactar um pouquinho mais, que vem de um filósofo que o Frei Donald gosta de usar muito, que é o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele diz assim que somente onde há sepulturas, há ressurreição. Recentemente eu li uma entrevista, já bem antiga, de Rubem Alves, que ele deu para acho que foi para a Folha de São Paulo na época, que ele falava exatamente nessa perspectiva da morte, ressurreição, morte, nova vida, sentido da vida, todo esse conjunto de elementos. E ele reportava esse texto aqui do grão de trigo, da semente. E lá ele dizia assim, olha, a semente é exatamente isso. Quer dizer, a vida que se recusa a ser a mesma. A vida que se recusa a ser a mesma. Sabendo que para continuar viva, ela precisa deixar de ser para vir a ser outra coisa. Aqui me parece que está a síntese também do que Jesus está provocando nesse diálogo de hoje. Claro que aqui tem todo um contexto que Jesus está antecipando para os seus discípulos a forma como que ele iria morrer, para dizer para os discípulos, olha, eu vou ter uma morte, vou ser crucificado, mas isso não é sinal de fracasso, mas pelo contrário, é a grande fecundidade da vida. E ao mesmo tempo ele convida os seguidores a viverem de acordo com esta mesma lei. Para dar a vida é necessário morrer. Aqui talvez nós possamos viver um grande conflito pessoal. Porque veja que, de certa maneira, nós somos bem apegados à vida da gente, né? Bem apegados. Agora, isso não é mal, a gente ser apegado à vida. O problema quando a gente assim, se apega à vida é como que nós nos apegamos a ela, a forma. Assim, quando a gente quer de fato estar de bem, de a gente viver a nossa vida sem compromissos, de nós não querermos nos envolvermos com as situações que exigem da gente, de a gente ficar à margem das coisas, ficar à margem da realidade, que pede a presença da gente, não uma qualquer presença, mas uma presença diferente. Esse é o sentido de que a gente perde a vida. Porque se torna uma vida sem sentido, uma vida que ela se atrofiada. Porque, tudo bem, a gente pode viver bem, pode viver comodamente, estar bem relacionado, bem instalado, mas não é isso.
Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, olha, que não se pode gerar vida sem dar a própria. Não tem como. Não é possível a gente ajudar a viver se nós não estivermos, inclusive, dispostos a nós nos desvelarmos aos outros. Nós não vamos conseguir contribuir para termos um mundo mais justo, um mundo mais humano, se nós estivermos apegados ao nosso bem-estar. O Papa Francisco, ele denuncia isso todos os dias. Mesmo para nós, em termos de igreja, ninguém vai conseguir trabalhar de uma forma séria, correta, na construção do reino de Deus e da sua justiça, se nós não estivermos dispostos a assumir os riscos que isso implica, se não estivermos dispostos a assumir as rejeições que isso implica, se não estivermos dispostos a assumir a conflitualidade que isso implica na vida da gente e as perseguições que isso implica. Porque riscos, rejeições, conflitualidade, perseguições, foi exatamente o que Jesus sofreu para fazer o bem. Então aqui estamos assim, o que Jesus está tentando abrir os olhos dos 2 discípulos que foram a ter com ele. Veja que a nossa sociedade, nós passamos a vida tentando sempre evitar sofrimentos e problemas. Essa cultura que eu acabei de falar, do bem-estar, ela de certa maneira, ela nos obriga a nos organizarmos dessa forma, com uma forma mais cômoda, uma forma agradável, aliás, da forma mais agradável possível. No fundo, a gente diz, esse é o ideal que a gente quer. Agora, a gente se esquece que há sofrimentos, que há renúncias, que é necessário nós assumirmos se nós efetivamente queremos que a nossa vida ela seja uma vida fecunda, ela seja uma vida criativa. Eu sempre falo que a gente vive essa cultura do hedonismo. O hedonismo não é uma força mobilizadora, pelo contrário. É uma força desmobilizadora. Essa obsessão que a sociedade vive, que o ser humano vive com o próprio bem-estar, me parece assim que isso empobrece, empequenece as pessoas. Nós estamos, de certa maneira, também habituados a viver como que fechados. Ou então fechando os nossos olhos aos sofrimentos dos demais. Quer dizer, isso não nos diz respeito, não é comigo, não é da minha relação. Parece assim que o mais inteligente e sensato para ser felizes é agir dessa forma e viver dessa forma. Aqui também está, é um erro a gente viver assim. É um erro. Certamente nós vamos conseguir, vivendo dessa forma, nós vamos conseguir evitar conflitos, problemas, vamos evitar dissabores. Mas também eu acredito que o nosso bem-estar será cada vez mais estéril, cada vez mais vazio. Inclusive a nossa religião, a nossa fé, ela vai ser cada vez mais triste e egoísta quando a gente vive dessa forma. Por quê? Porque quando a gente fica assim, somos tentados a viver fechando os olhos, nós temos que também ter essa consciência que as pessoas estão aí, ao nosso redor, e elas estão, quem sabe, querendo saber quem vai se importar com elas. Quem são os que se importam com elas? Eu acho que hoje, eu diria assim, ao fecharmos esse ciclo da caminhada quaresmal, à luz desse evangelho, talvez seja interessante nós todos fazermos memória de tantas pessoas, tantos homens e mulheres, que foram presença de misericórdia, e que, à maneira de Jesus, elas consumiram as vidas em favor da vida. Certamente nós conhecemos muitas pessoas nesse formato, que agiram dessa forma.
Certamente pessoas que têm histórias silenciosas, não são noticiadas, né? Mas que pessoas que se comprometeram profundamente nessa perspectiva de ajudar as outras pessoas a viver. Então, esse chamamento de Jesus no Evangelho de hoje, que seu grande trigo não morre, ou seja, que se nós, enquanto seres humanos, não fizermos da nossa vida um dom para as outras pessoas, se nós não investirmos a nossa vida em favor de que haja mais vida, eu acho que a gente acaba se perdendo a nós mesmos. Então eu acho assim que a mensagem radical do Evangelho desse domingo, desse último domingo da Quaresma, é simplesmente essa: morrer de vida. Morrer de vida, não de morte. Morrer fazendo assim com que os outros vivam. Na mesma perspectiva de Jesus, numa grande explosão, poderíamos dizer assim, numa grande explosão de amor. Trata-se exatamente de a gente morrer de tanto viver, nessas diferentes dimensões da nossa vida, pessoal, no ambiente familiar, no ambiente comunitário, no ambiente da sociedade. Aqui eu acredito que está o grande sentido da cruz. Logo mais nós vamos celebrar Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor. Quando a gente fala de carregar a cruz, sempre denota um sentido bastante negativo, peso, sofrimento. Mas aqui está verdadeiramente, quando afirmei isso, de a gente morrer de tanto viver, esse é o grande sentido da cruz. Nessa perspectiva, que isso não torna a cruz vazia. Não é um peso morto. Não é peso morto. Mas, bem pelo contrário, é uma perda que se converte num grande ganho. Nós tínhamos um confrade, bispo, agora é bispo emérito, ele sempre falava isso, não cansava de repetir, que nós, se quisermos alcançar o sentido, o objetivo da nossa vida, nos sentirmos plenamente realizadas, a gente tem que ter essa consciência de que todos os dias a gente vai morrendo um pouquinho, mas morrendo com sentido, morrendo, gastando a nossa vida para que haja mais vida. Vida nossa, pessoal, mas que haja mais vida. Vida no mundo. Acho que aqui está o grande sentido, a grande síntese dessa nossa caminhada quaresmal. Que Deus nos ajude, que esse Evangelho, ele nos provoque a gente assumir essa perspectiva, né? Doação da nossa vida. Doar. Assim seja. Assim